A pergunta que vale R$ 1 milhão, que eu sempre recebo aqui na Tuxi. Dá dinheiro investir em sex shop? Consigo anunciar sex shop? E a que mais eu recebo? Resultado. Qual resultado eu vou ter? Quanto que eu preciso investir? Essas são as perguntas que mais eu recebo. Então vamos lá, vamos separar aqui. Antes da gente entrar na conta em si, vamos separar. Primeiro, nenhuma agência ou gestor profissional, vou colocar uma cisão aqui, profissional que sabe o que está fazendo, vai te prometer resultado em vendas. Nenhuma agência séria vai se comprometer com resultado em vendas. Isso não é tirar o jogo, tirar o corpo fora, não é empurrar a culpa, não assumir a responsabilidade, não é. Cada um no seu quadrado. Marketing é marketing, venda é venda. Então, nenhuma agência pode se comprometer com coisas, por exemplo, que fujam do controle da agência. Então, exemplo, se você vende um vibrador golfinho, inclusive eu já falei isso aqui, você vende vibrador golfinho. Todo site de sex shop hoje tem o bendito vibrador golfinho. Aí tem site que eu pego aqui que está R$ 59,90, vibrador golfinho. Tem site que eu pego aqui que está R$ 12. E tem site que está R$ 190. O mesmo vibrador golfinho. O mesmo jeito, mesmo tudo. Então, assim, não adianta você querer se enganar. Aí eu chamo você para conversar uma conversa clara aqui, direta mesmo. Não adianta você querer se enganar. Não adianta você falar, mas meu site é mais bonito do que os outros, porque o meu site ele é lindo. Não é só isso. É preço também. Se a pessoa olhar e ver que aquele vibrador é o mesmo, é a mesma coisa, o mesmo material, o mesmo tudo, e está sendo vendido por 10 vezes o valor que no outro site está sendo vendido, ou o frete demora muito para chegar, ou o frete é muito caro, a pessoa simplesmente vai desistir de comprar. Então, quer dizer, vem comigo aqui, presta atenção nisso aqui. A pessoa digitou vibrador golfinho no Google, apareceu o seu anúncio para ela. Você tem vibrador golfinho lá no seu site. Ela clicou, ela leu o seu anúncio, ela clicou, foi para o site, foi na aba vibrador golfinho e não finalizou a compra, a culpa não é do tráfego. Por quê? Porque o tráfego ocorreu. O cliente tinha interesse em comprar, tanto que ele pesquisou exatamente sobre o vibrador golfinho. O anúncio que a copy fez a parte dele, convenceu o cliente em meio de vários outros anúncios a clicar no seu. Às vezes o seu site não fez o papel dele, que era vender. Então, assim, o que acontece muitas vezes hoje? As pessoas acham que tráfego pago é um bot de salva-vidas e compram essas ilusões na internet. E existem agências hoje que são grandes, assim, conhecidas no mercado, que vendem, eu vou dobrar o seu faturamento em 24 horas. Eu vou dobrar o seu faturamento em 30 dias. Gente, esquece isso aí. Primeiro, marketing é marketing. Agência boa, agência séria, não vai ficar prometendo resultado em venda. Ela não brinca com o sentimento do cliente ou com as expectativas que o cliente tem. Ela vai sondar e trazer, lógico, melhorias. Ó, isso aqui precisa melhorar. Seu site está alinhado, mas precisa disso, disso, disso. É legal você trabalhar uma oferta assim, assim, assim. O seu produto hoje está falando isso, é legal ele falar isso. Entendeu? Isso sim é um trabalho do marketing. Agora, falando diretamente de resultado, como todo mundo sempre me pergunta, nesse sex shop aqui, inclusive está acabando o crédito. Nesse sex shop aqui, nós tivemos do dia 1 ao dia 30, que é hoje de março, nós tivemos a gente teve 224 conversões, quase 225 conversões, a um custo de R$ 26,13 por venda. Então presta atenção, você que é do nicho de sex shop, se você já trabalha nessa área, você sabe que R$ 26,13 é absurdamente barato para vender. Hoje, normalmente, um ticket médio de custo por conversão, ele gira em torno de uns 79 até 80 e poucos reais. Então, é um ticket médio de um sex shop para vender. O custo por venda, quanto que você paga para vender. Aqui a gente está pagando R$ 26,13. Nós vendemos R$ 40.000 em vendas. 40.679,11 centavos, para ser mais exato, em 30 dias. Então foi quase R$ 41.000 em
vendas, tá? Aqui o foco total é venda. Então, assim, para todo mundo que me pergunta sobre resultado, nessa loja especificamente, presta atenção aqui, nós vendemos 224 vezes, teve 224 vendas no site, vamos arredondar, né? 225 vendas no site e nós tivemos 41 mil em venda, tá? Então, nessa loja de sex shop aqui. Por que eu falo nessa loja? Porque hoje a gente tem que tomar super cuidado, porque o que mais a gente recebe aqui na Touché é gente frustrada com o setor de sex shop. Infelizmente, não é nem por culpa, às vezes, da pessoa do outro lado da tela ou do outro lado da linha, quando eu estou falando no telefone. É por culpa desse monte de porcaria que a gente vê na internet. Infelizmente, também, existem os empresários e empresárias que compram essa ideia e depois se frustram, mas compram porque querem, porque hoje a informação está aí na mão de todo mundo, na palma da mão, é só pesquisar. Se a empresa começou a prometer muita facilidade, vou trazer, trago o seu cliente em 24 horas, sabe aquela coisa? Traga o seu cliente em 24 horas. Mãe do tráfego, traga o seu cliente em 24 horas. Vou até fazer uma publicação sobre isso depois. Gente, não adianta. A gente está falando de marketing. Marketing tem a ver com pessoas e pessoas têm sentimentos e sentimentos são incalculáveis. Então, o que faz você ter sucesso, não estou falando nem só de sex shop agora, é o jeito que você se comunica com o cliente final. Se o seu site ele vende mais para homem, o seu site tem que se comunicar com o homem. Se o seu site vende para qualquer tipo de cliente, tudo bem, mas ele tem que ter copies e arts e designers relacionados a qualquer tipo de cliente. Mas você tem que pensar que o seu CPA, a chamada para ação tem que ser extremamente forte. Você tem que convencer a pessoa a comprar de você. Lembre-se, o seu site é o seu vendedor. Então pensa assim, mas eu não tenho uma loja física, mas você tem uma loja online? Então o seu site é o vendedor, é aquele vendedor que está na sua loja. Então imagina só, a pessoa chegar a comprar de você, chega lá, o vendedor está mal vestido, não faz um mês que não toma banho, não tá não sei o que, não fala de uma forma totalmente estranha, que as pessoas não conseguem entender nada do que ele fala. Já me imaginou? Ou ele fala gritando, ou ele fala muito baixo, ou ele fala com um monte de gíria que as pessoas não entendem nada do que ele está falando. E para completar ainda, você joga um produto de valor bem mais alto do que a concorrência e uma taxa de entrega muito maior e um tempo de entrega muito maior. Aí você está juntando um monte de coisa para não vender. Aí é a fórmula do fracasso da loja. Então o site ele tem que ser o seu vendedor número 1. Como você gostaria de ser atendido? Pensa assim, toda vez que você olha para o seu site, pensa da seguinte forma, como você gostaria de ser atendido? O que você gostaria de ver? O que você gostaria de ouvir para comprar alguma coisa de uma loja de sex shop? E quando você começa a pensar assim com a cabeça do cliente, as coisas tendem a dar certo. Por quê? Porque tudo que você faz focado no olhar do cliente, não no seu, não do dono, mas do cliente, que é a pessoa que vai comprar. Esse é o ponto fundamental. O tráfego ele vem fechar com chave de ouro, porque eu já falei isso outras vezes, mas vou falar de novo. O tráfego ele potencializa o que você já tem. Então, se você tem um site mal estruturado, ele vai potencializar isso. Vai gerar um monte de clique, um monte de visualização e nada ou pouquíssimas vendas. É a mesma coisa a gente mandar um monte de gente para sua loja física e chegar lá, não ter o produto, ter o vendedor, como eu disse, desmotivado, não vontade nenhuma de atender, a loja bagunçada, suja. Tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você não consiga converter. Certo? Bom, pessoal, espero que eu tenha respondido algumas coisas, dado uma luz para vocês. Eu estou sempre à disposição aqui, então é só me chamar sempre que vocês quiserem. Pode mandar aqui nos comentários aqui embaixo, que eu faço questão de responder. E para você que não conhece a Touché ainda e o jeito que nós trabalhamos, acesse o nosso site, entre em contato com o nosso time, que a gente está aqui sempre às horas. E boa sorte aí com a sua loja.